Fala galera, professor David na área, Geografia. O Por Aí de hoje vai fazer uma viagem no tempo na cidade do Rio de Janeiro para a gente, a partir da paisagem e da transformação espacial, observar como ocorreu a chegada da modernidade na cidade do Rio de Janeiro. Quando nós falamos de modernidade, estamos falando no momento em que o Rio de Janeiro deixou de ser uma cidade agrário-exportadora para ser uma cidade urbano-industrial, com várias alterações na paisagem e no modo de vida das pessoas. E através de um passeio no centro da cidade, nós podemos observar, através da arquitetura, através dos vestígios que ficaram, essa transformação que ocorreu lá no início do século XX. Vem comigo então, que a gente vai agora adentrar na cidade do Rio de Janeiro. Aí nós estamos entrando na Rua do Ouvidor. Isso aí é para a gente ter uma noção de como era o Rio antigo, o Rio ainda com características coloniais. Aí nós estamos vendo a arquitetura colonial, os sobrados. Os sobrados são esses casarões antigos, as ruas estreitas. Nestes sobrados existiam também alguns cortiços, onde viviam muitas famílias ao mesmo tempo. Era a população pobre, as habitações dessa população pobre. As ruas estreitas e sinuosas dificultavam muito a circulação. A partir de um certo período, quando o Rio de Janeiro ainda aí era uma cidade portuária, que dependia muito da entrada das mercadorias, esse tipo de via dificultava muito o transporte de mercadoria e de pessoas. O transporte era feito por bondes de tração animal. E se um boi parasse na frente, parava o trânsito todo. Ou seja, era muito difícil a vida na cidade. Um grande adensamento populacional que havia, ricos e pobres viviam ali no mesmo lugar, um poderia ser vizinho do outro. E a maior parte das pessoas viviam ao redor do porto, pois oferecia oportunidades de emprego. Então, a partir do ano de 1902, com a chegada do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos, cria-se um plano de modernização da cidade para tornar a cidade em um novo modelo, agora um modelo urbano-industrial, onde a mercadoria ganha relevância, onde o modo de vida favorece a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, onde o consumo é acelerado e a produção também é acelerada, a produção industrial em larga escala. E para isso construiu-se uma grande avenida, a Avenida Central, que hoje você conhece como Avenida Rio Branco. Eu passei lá também, olha aí. Aí nós estamos vendo a Avenida Rio Branco atualmente. Antigamente passou a ser chamada de Avenida Central, foi inaugurada em 1905. Estamos vendo aí a parte da Cinelândia. É muito interessante porque foi a primeira grande via, né, bem larga, para que a mercadoria pudesse circular com tranquilidade, para que a população, os trabalhadores pudessem circular. Aí você está vendo o Teatro Municipal. Podemos observar que a arquitetura mudou nesse período. A modernidade traz uma nova forma arquitetônica, uma nova configuração espacial, que é a arquitetura eclética e neoclássica. Nesta avenida aí foram colocados os principais prédios oficiais do governo, dos principais clubes. Aí nós estamos vendo o Clube Naval, que é um dos remanescentes dessa fundação da Avenida Central. Podemos observar aí que a circulação poderia ser muito favorecida a partir dessa nova via. Instituições financeiras também tiveram seu espaço. Prédios importantes como a Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, entre outros prédios ainda permanecem. Aí o Clube Naval. É importante dizer que, para que essa avenida fosse construída, muitas famílias foram desabrigadas, porque aí era uma área de grande adensamento populacional. Aproximadamente 300 casarões foram demolidos nesse período. Aí nós estamos vendo aí a Avenida Central. Atualmente nós temos um novo meio de transporte, que é o VLT, e os grandes arranha-céus. Isso aí já foi construído a partir
do século XX, no decorrer do século XX, com o surgimento do concreto armado. Isso lá para a década de 20, década de 30. Mas podemos ver que existe já uma transformação na paisagem, uma arquitetura diferente daquela que nós vimos anteriormente do Clube Naval, que é uma arquitetura eclética, que mistura vários estilos arquitetônicos. Então, famílias foram despejadas e isso acabou influenciando o processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro. Vamos olhar um pouquinho agora como é que era a Avenida Central, lá no seu início, na sua inauguração. Olha aí. Aí nós estamos vendo o Teatro Municipal, esse que nós acabamos de ver. Isso lá no ano de 1905. A inauguração da Avenida Central foi muito importante porque a cidade do Rio de Janeiro deixou de ser uma cidade essencialmente portuária para ser uma cidade balneária, rodeada por praias, porque a Avenida Central ela ligava o porto da cidade até o mar, até a Avenida Beira-Mar, que foi construída a partir de aterramento. Aí nós estamos vendo a Avenida Central no momento em que ela estava sendo construída. Na parte esquerda da sua tela da figura, podemos observar que existia um morro ali que ele foi desmontado, é o Morro do Castelo, que tinha uma grande importância histórico-cultural, pois dali surgiu a cidade. A cidade praticamente foi fundada ali no Morro do Castelo. Então esse morro teve que ser desmontado e os seus escombros serviram para aterrar lá a Avenida Beira-Mar. Então, aí a Avenida Beira-Mar, nós podemos observar, o Rio de Janeiro passou a ter conexão com o mar e passou a surgir essa vocação dele como cidade balneária, cidade praiana. Uma coisa muito importante também que a Avenida Central serviu para levar as mercadorias que chegavam no porto da cidade até a nova região da cidade que estava sendo construída, a Zona Sul, onde haviam os bairros nobres. E aí o bonde elétrico, não podemos falar de modernidade sem falar do novo meio de transporte que surge a partir da fonte de energia desse período, que é a eletricidade. Se antes havia, na paisagem colonial, o bonde de tração animal, o bonde elétrico, ele trouxe uma novidade, ele trouxe uma nova cara para a cidade e facilitou o transporte das pessoas neste mesmo período. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Conhecemos um pouquinho aqui da chegada da modernidade na cidade do Rio de Janeiro. O Por Aí de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, eu espero você na próxima. Até logo!